Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Oséias, no capítulo 14, nos versículos de 2 até o 10, que nos diz assim: Assim fala o Senhor Deus: Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livrai-nos de todo mal, e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar a sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por ele andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos vendo a fala do profeta Oséias. O profeta Oséias estava diante do Reino do Norte. E nesse tempo, ele sabia que algumas pessoas, infelizmente, estavam cultuando deuses errados, como, por exemplo, o deus Baal. E aí ele começa a dizer para aquelas pessoas: volta, Israel. O verbo que ele usa, esse verbo voltar, não quer dizer somente virar o rosto, por exemplo, mas quer dizer retornar, converter e ali permanecer. Então ele pede para o povo: convertam-se para o Senhor teu Deus, porque vocês estavam no pecado. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E aí ele vai dizer como é que o povo deve rezar, porque ele fala, né? Encontrai palavras e voltai para o Senhor, digam a ele o seguinte. Eu quero meditar com vocês nessa oração, digamos assim, que Oséias sugere. Ele fala: livrai-nos de todo mal e aceita esse bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Né? Ele pede: livra-nos do mal. Porque a compreensão é: não sou eu que tenho poder para me livrar do mal, mas é Deus que precisa atuar e nos livrar. É o que a gente já fala, por exemplo, no Pai Nosso, né? Mas livrai-nos do mal. Amém. E depois vem no versículo 4: a Assíria não nos salvará. Amados irmãos e irmãs, o Reino do Norte estava ali, tá vendo? O Império Assírio praticamente dominando eles. Depois realmente acontece isso, né? De que a Assíria domina, destrói uma parte do Reino do Norte. Mas aí ele diz ao povo: falam isso, não é a Assíria que vai os salvar. Não são impérios humanos, mas é o império do próprio Deus. Né? Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos aos produtos de nossas mãos. Isso porque muitas vezes eles estavam copiando gestos de outros povos, que acabavam colocando seres inanimados como sendo deuses. Né? Então fazia algo de madeira, ou fazia algo de gesso, e aí dizia que isso aqui era um deus. Já vou até abrindo um parêntese. Será que então nós católicos não estamos fazendo disso aqui um deus? Claro que não, né, gente? Primeiro, eu entendo que isso aqui é uma representação de algo real que aconteceu. Isso aqui é uma representação de Nossa Senhora. E eu entendo que, por exemplo, se essa minha imagem acabar de quebrar, não vai mudar na dinâmica de divindade nenhuma. Porque isso aqui é uma representação. E essa imagem, ela me ajuda a rezar. Essa imagem, ela me faz olhar para ela e lembrar quem é Nossa Senhora, quem é Jesus, que Ele morreu na cruz por mim. Quando eu faço de um objeto o meu Deus, é quando o pessoal faz com os amuletos, né? Então, eu não vou fazer uma prova se eu não tiver com amuleto. Tem gente que faz isso com texto, viu? Cuidado, texto não é amuleto, não. Ah, e se eu não for fazer a prova com o meu texto, eu não vou ter a nota boa. Ah, se eu não for para tal lugar com tal corrente, então tudo vai dar errado. Quer ver? Eu vou sofrer uma queda e a culpa foi por causa disso. Tem pessoas que usam, sim, objetos religiosos como amuleto, mas não é o que a Igreja Católica orienta. Se você pega, por exemplo, o texto e usa ele como amuleto, você está equivocado, está na hora de você parar com isso. Porque aí eu começo a colocar nele um poder que ele nem sequer tem. Cuidado com isso, tá certo?
E aí, continuando o texto, ele vai colocar, né, que, continuando o texto, serei como orvalho para Israel, e aí é o próprio Senhor que fala, né? Serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como lírio, e lançará raízes como plantas do Líbano. O que Deus está querendo dizer com isso? Amados irmãos e irmãs, o orvalho, né, é a garoa que a gente, por exemplo, tem. O orvalho, ele renova as plantas e dá vida a elas diariamente. E ao mesmo tempo que a gente vê isso aqui, o texto também fala, ele floresça como o lírio. Ele também fala das plantas do Líbano. O lírio e as plantas do Líbano eram símbolos de beleza e de força. Quando nós voltarmos para o Senhor, nós vamos ser como pessoas que todos os dias, diante do seu amor, nós seremos lavados e receberemos ânimo novo. Assim como as plantas recebem diariamente com orvalho. Da mesma forma também, como as plantas que são símbolo de beleza e de força, quando nós voltamos para Deus, nós temos uma beleza diferente, nós temos um ânimo diferente, nós temos uma força diferente. É em Deus que encontramos ânimo, é em Deus que encontramos força. Né? E aqui no versículo 7 fala dos ramos que se estendem, né? Amados irmãos e irmãs, quando estamos em Deus, a gente chega a lugares nunca antes imaginados. E aí eu finalizo dizendo uma coisa para vocês. Às vezes a gente procura forças em tantas coisas. Nos homens, procuramos forças nas coisas, em si mesmo. Mas a nossa força só está em Deus. E que pena que às vezes precisamos passar por coisas tão complicadas para entender. Não é que Deus queira que a gente passe pela coisa complicada, mas somos nós. Nós que escolhemos o pior caminho, as piores decisões. Não é esse o caminho certo. Por isso eu quero te convidar a voltar agora o teu olhar e a pensar, meu Deus, a minha força não está em mim. A minha força está em Deus. A minha força não se encontra em mim mesmo, mas a minha força está na vontade de Deus que é santa, que é boa, que é agradável. O meu ânimo não se encontra nas pessoas, mas se encontra acima de tudo em Deus, porque é Ele que não me abandona. Quando eu transfiro, gente, isso para as pessoas elas me abandonarão uma hora ou outra. Porque nós que somos seres humanos podemos nos cansar, por exemplo, de alguém, mas Deus não se cansa. Deus é um amor que não se cansa de amar, como diz uma canção do Padre Fábio de Mello. Então eu quero convidar você a converter essa sua visão, tá bom? E a entender que quando nós voltamos para Deus de todo o nosso coração, como muito bem o texto fala, a nossa vida ela muda completamente. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também dessa sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Até mais!